Bom dia, bom dia. Quarta-feira, nós aqui de manhã, todo dia, né? Com nossos grãozinhos no caminho. Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Hoje vamos falar sobre a desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que em vão se procuram resolver, quando se considera apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é a seguinte: por que todos os homens não são igualmente ricos? Por uma razão muito simples: é que não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Aliás, é uma questão matematicamente demonstrada que, supondo-se feita essa repartição, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo em virtude da diversidade de caracteres e aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente o necessário para viver, isso equivaleria ao aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade, que, portanto, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, desapareceria o estímulo que impulsiona as grandes descobertas e os empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em alguns lugares, é para que dos mesmos ela se expanda em quantidades suficientes segundo as necessidades. Admitindo-se isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Essa é ainda uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Ao dar ao homem o livre-arbítrio, quis que ele chegasse pela sua própria experiência a discernir o bem e o mal, de maneira que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços, da sua própria vontade. Ele não deve ser fatalmente levado a um nem ao outro, pois então seria um instrumento passivo e irresponsável como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas, como ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que permaneça improdutiva, e é por isso que incessantemente a transfere. Cada qual deve possuí-la para exercitar-se no seu uso e provar a maneira por que o sabe fazer. Como há impossibilidade material de que todos a possuam ao mesmo tempo, e como se todos a possuíssem ninguém trabalharia e o melhoramento do globo sofreria com isso, cada qual a possui por sua vez. Dessa maneira, o que hoje não a tem, já a teve no passado ou terá no futuro, numa outra existência, e o que hoje a possui, poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada qual deve trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Lamentam-se com razão o triste uso que algumas pessoas fazem da sua fortuna, os ignóbeis paixões que a cobiça desperta, e pergunta-se se Deus é justo ao dar a riqueza a tais pessoas. É claro que se o homem só tivesse uma existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens terrenos. Mas, se em lugar de limitar sua vida ao presente, considerar-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre não tem, portanto, motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, e estes não o têm para se vangloriarem do que possuem. Se por outro lado estes abusam da fortuna, não será através de decretos nem de leis suntuárias que se poderá remediar o mal. As leis podem modificar momentaneamente o exterior, mas não podem modificar o coração. Eis porque têm um efeito temporário e provocam sempre uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos, quando os homens se dirigirem pela lei da caridade. Muito bem, vou falar um pouquinho sobre isso, a leitura é grande, né, pessoal? Aqui fala da justiça divina, quanto ao uso da riqueza, quanto à distribuição das riquezas na terra, né? Que se todos tivessem a mesma posição, tivessem somente o necessário para si, não haveria progresso, porque perderiam o desejo de melhorar, aquela vontade de melhorar, de crescer, porque já tem o necessário. Então, o que acontece? Ele distribui a riqueza para um hoje, para um amanhã, para um depois de amanhã, né? Isso eu estou falando em vidas, tá?
para que cada um passe por essa prova. A prova de ter o poder, de ser mais um pouquinho, de ter mais um pouquinho do que o outro, para poder se testar, para poder evoluir. E a riqueza, como nós falamos, a riqueza traz trabalho, ela traz desenvolvimento, ela traz progresso. Então nós temos que saber usar, quando a gente estiver momentaneamente com essa riqueza em mãos, a nossa inteligência para colocar em prática o uso dessa riqueza em bem do próximo, em nosso bem, em nossa evolução. Todos nós ou já fomos ricos, ou somos ricos, ou vamos ser ricos um dia, em uma vida, né, em outra vida. Então, a oportunidade de alguns hoje, nós já tivemos ou vamos ter ainda. Então, vamos saber utilizar bem tudo aquilo que nós temos, toda a nossa riqueza, para fazer evoluir, para fazer melhorar esse planeta, melhorar nós mesmos, melhorar o nosso próximo. Vamos saber utilizar isso, porque isso é momentâneo. A gente não vai ser rico a vida inteira. A gente não vai ter as oportunidades a vida inteira. E a gente não vai ter o nosso necessário se a gente não correr atrás. A gente tem que lutar por tudo aquilo que a gente tem, por tudo aquilo que a gente necessita. Deus nos dá a capacidade para isso, para lutar pelo que nós necessitamos. Nós não podemos nos entregar ao desânimo, ao desespero. Nós temos que entregar nosso corpo à luta, à confiança, à fé, ao amor, para a gente conseguir tudo aquilo que a gente tem necessidade, né? O que passar disso aí já é nossa riqueza, né? É a nossa riqueza, e vamos saber utilizar essa riqueza, porque a riqueza, ela é fruto do seu trabalho. Não digo desse trabalho aqui, desse planeta de hoje, é fruto de um trabalho que começou nas suas primeiras encarnações. E você agora está tendo a oportunidade. Então vamos saber utilizar essa oportunidade, né? E quando chegar a nossa vez, para quando chegar a nossa vez, a gente já está preparado espiritualmente para isso, tá bom? Jesus nos abençoe, nos proteja, nos dê uma excelente quarta-feira, cheia de oportunidades, de amor e de trabalho, com muita saúde, é claro. Beijo no coração, até amanhã, se Deus quiser, e Ele vai querer.